Pois é, pessoal, estamos aí de volta a segunda parte da nossa conversa com o Dr. Elcio e continuando a explicação que ele estava passando referente à sua proposta de implementação do compliance aos partidos políticos. Então, doutor Elcio, por favor, continue então Isso, o que a gente está conversando. No final da primeira parte, vocês puderam acompanhar aí, né? Eu falei sobre os canais de denúncia, a importância de um canal de denúncia e a importância de perder essa mentalidade de que denunciar um colega de partido vai prejudicá-lo e vai prejudicar o seu partido em uma futura eleição, porque isso, se o partido souber trabalhar direito, e hoje com essa mídia social tão forte que a gente tem, esse apego social tão forte que a gente tem, eu acho que o partido político consegue trabalhar muito bem em cima disso, vai estar fazendo algo certo, algo correto, algo ético, que é punir alguém que vai de encontro ao programa de compliance, que pratica alguma conduta ilícita ou antiética ou imoral, correto. E ainda assim pode colher frutos eleitorais, né? A gente tem que ter isso em mente. Sim. Um outro ponto, como eu falei na primeira parte da nossa entrevista aqui hoje, num contexto empresarial é muito importante que a alta direção da empresa esteja comprometida com as boas práticas e com o programa de integridade. E no partido político não é diferente. Os presidentes de diretórios nacionais, diretórios estaduais, que seja, também precisam estar comprometidos pelos mesmos motivos, né? Porque eles servem de influência, eles são pessoas de destaque dentro da organização, dentro da associação, como é o caso de um partido político. Agora, como que atualmente acontecem as eleições para a presidência desses diretórios? Cada partido político tem suas peculiaridades, né? E não é a minha intenção criar uma regra fixa para todos os partidos. Os partidos têm que ter uma liberdade para elegerem as regras necessárias. Mas conseguir moldar, né, a cada particularidade. E um sistema de integridade forte, atuante e bom, na minha visão, bom, dentro de um partido político, devem existir algumas regras para você se candidatar à presidência de um diretório. Se a gente precisa de uma alta direção comprometida, esse candidato à presidência de um diretório de partido político, na minha visão, ele não pode ter sido punido nunca por um ato ilícito, né? É incompatível, né? É incompatível. E ele também não pode estar sendo investigado, porque enquanto você está sendo investigado, não que eu queira antecipar a punição, mas a gente sempre fica naquela dúvida, poxa, esse cara aí que está se candidatando, esse filiado que está se candidatando, ele de fato é ético? Ele não é? Ele vai ser comprometido? Não vai? Porque ele vai assumir a presidência. Que a compliance ela tem um viés preventivo também, né? A gente falou isso um pouquinho também na primeira etapa. Então, na minha visão, um sistema de compliance atuante dentro de um partido político, ele tem que prever a impossibilidade de condenados ou investigados possam pleitear a presidência desse diretório. Porque se você quer um presidente comprometido, você tem que ter um presidente que seja ético, que nunca tenha cometido nenhuma infração, nenhum ato ilícito. Tem uma isenção aí, moral inclusive, né? Isenção moral, exatamente. Outro ponto que a gente falou, o do diligência de terceiros, né? Correto. Aqui no caso dos partidos políticos, é para os terceiros que prestam serviço, né? E também para os pretensos filiados, né? Porque hoje a gente estava conversando aqui antes, né? Um filiado de um partido de centro-direita, ele se desentende dentro do partido dele, ele vai para um de extrema-direita ou ele vai para um de extrema-esquerda. Isso acontece muito na nossa política hoje, né? Isso gera certo descrédito com o partido político. Não que eu queira também me meter nisso, mas um bom programa de compliance também tem que prever, olha, quem que é o Alexandre que está querendo filiar meu partido político. Meu partido político é um partido de centro-esquerda. O Alexandre já foi, não fazendo juízo de valor, sendo positivo ou negativo. O Alexandre já foi do PSL, que é um partido hoje de direita, indo quase para a extrema. Extrema-direita. O que ele vai fazer no meu partido? Não, o Alexandre não vai entrar no meu partido, porque o meu partido, a ideologia é essa, ele não coaduna com os meus valores. Em algum momento pode surgir um conflito. Né? E outra coisa, quem é o Alexandre? O Alexandre, ele já foi investigado, já foi condenado por improbidade administrativa, enquanto ele era um servidor público, ele está sendo investigado de desvio de verba pública lá na cidade dele. Olha, não, aqui no meu partido você não entra, Alexandre. Meu sistema de integridade não permite
que pessoas que já foram condenados entrem no meu partido. Por mais político. Que ele tenha recurso financeiro para bancar uma campanha rica, por mais que tenha popularidade. Até porque o partido político não precisa, né? Hoje nós temos o fundo eleitoral, o fundo partidário, que já dedica muito dinheiro para esses partidos políticos, né? Então não precisa. E uma outra coisa que eu até pontuei aqui, não necessariamente você tem que analisar o pretenso filiado, como eu falei, mas os prestadores de serviço. Nós tivemos 2 casos recentes, um de grande repercussão e outro nem tanto, de terceiros que se utilizaram para desviar dinheiro público por meio de um partido político. Por exemplo, um marqueteiro do Partido dos Trabalhadores, foi até preso no contexto da Lava Jato. Né? O que acontecia? O partido político exigia que certos depósitos fossem feitos na conta de um terceiro, no caso do marqueteiro. Correto. O marqueteiro repassava para a pessoa física do político. Virou intermediário do esquema lá. Não entrava ali na conta do partido político. Então você, quando você está com um sistema de integridade atuante, você não vai admitir a existência desses terceiros. Né? É o famoso caixa 2 que fizeram. Caixa 2, exatamente. Por exemplo, o PSL, teve um caso recente que a gráfica que fez os materiais do PSL eram de propriedade de uns dos diretores, eu não lembro qual cargo exatamente dentro do PSL. Então você vê ali nada de ilícito, tá? O partido pode contratar quem eles quiserem, mas você vê que houve um direcionamento para uma gráfica e aí o dinheiro público de fundo eleitoral, de fundo partidário foi destinado para, no final das contas, para conta privada de um dos diretores daquele partido político. Vamos supor, vamos pegar aí um outro partido, Partido Verde, por exemplo, que prega em uma causa ambiental. Ele pode exigir, dentro do sistema de integridade dele, que ele só vai contratar com uma gráfica que tem ali o mesmo valor ambiental, então vai ser papel reciclado. Sim. Ele pode prever isso também, entendeu? Você vai contratar só terceirizados que tenham os mesmos valores que o seu partido. Isso pode existir também, isso é muito interessante. Isso é comum, inclusive, nas grandes empresas, né, de querer que toda a sua cadeia de suprimento gere valor idêntico, né? Sim, exatamente. Por exemplo, vamos pegar aí a agropecuária, é normal exigir que o tratamento dos animais, etc. e tal, de todo procedimento até o falecimento da carne seja seguido por dentro de determinadas normas, né? Sim. Para poder se comprar aquele produto ali, senão também isso é muito pode ir de conta com aquilo que ela prega, né, como empresa. Hoje nós temos aí, o Brasil está passando por um problema de exportação, principalmente de produtos agrícolas, pela quantidade de agrotóxico que está sendo usado. Fora do Brasil, alguns lugares está na contramão da tendência mundial. Da tendência mundial, inclusive, isso aí é uma questão mercadológica, que se não abrir o olho, que nós temos um problema sério hoje estruturante na área econômica, estão se tratando alguns paliativos, mas a estrutura econômica tem que ser reformulada, tem que ter um macro plano econômico. Se seguir com essa viseira, nós vamos ter sérios problemas. Sim. Dizer que a causa ambiental é mera especulação ou faniquito de um ambientalista, que não é. O mundo todo já está passando por problemas, né, de aquecimento, de aumento da temperatura média. O mundo todo já está perpassando por esses problemas e a tendência é só piorar. Né? E então, aí isso aí, a compliance também acaba sendo um instrumento de reforçar essas práticas. Sim, acaba reforçando. Um outro ponto que eu destaquei é a questão das regras internas. Você, enquanto filiado, você tem que saber tudo o que vai acontecer se você cometer um ato ilícito ou não. Né? Tem que estar tudo registrado, é como se dentro do direito a gente chama de código de processo. Tem o civil, penal, né? Tem trabalhista, enfim. A gente precisa entender tudo o que acontece, né? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Quem vai me julgar? Que tipo de recurso que eu posso ter? Qual vai ser minha punição? Tudo isso tem que estar estabelecido dentro de um código de normas do partido político, né? E um ponto de destaque que eu acho interessante dentro do partido político é quem vai investigar e quem vai julgar. Porque a gente fala de politicagem, né? Que eu chamo de jogo político. Isso existiria muito grande. Muito forte, né? Se não fossem pessoas terceirizadas, que é o que eu defendo. Se o presidente do partido vai julgar, ele vai olhar a pessoa ali que está sendo julgada, vai pensar, nossa, não, esse filiado aí, ele é forte, ele tem muita popularidade, eu não vou expulsar ele do meu partido não, vou absolvê-lo. Né? E aí você faz um julgamento totalmente parcial. Tendencioso. Né? Tendencioso. Então eu defendo que seja uma equipe terceirizada que entre no partido, investigue e julgue. Né?
para que seja o máximo de imparcial, o máximo isento possível. Né? Então esse é um outro ponto que eu gosto de destacar. Um outro ponto que eu não preparei aqui para trazer, mas a gente pode entrar nessa discussão, é a questão das fake news, né? Porque é um problema muito grande. Tem um cientista político muito famoso. É extremamente antiético, né? Tem um cientista político muito famoso, ele não é brasileiro, o nome dele é Robert Dahl. Ele é um dos que eu mais recomendo assim, para quem gosta de ciência política. E ele tem um livro chamado Sobre a Democracia. Ele lista uma série de requisitos para fortalecimento de uma democracia. E dentro daqueles requisitos, ele prega fontes de informação verídicas e amplas. Né? Você não pode censurar a mídia, né? A mídia ela tem um papel amplo, seja para te defender ou para te criticar, você enquanto governo. E as fontes elas têm que ser verídicas. Né? E hoje, assim, lógico que um programa de compliance não tem como... Ficar checando todas as notícias. Checar todas as notícias, eu até diria que dá, mas não tem como punir um terceiro que não seja afiliado. Por exemplo, eu sou um eleitor do partido tal, não sou afiliado a esse partido, mas sou eleitor. Eu crio lá um blog, escrevo um monte de mentiras sobre o meu opositor do meu partido, né, o partido opositor, e começa a disseminar. O partido político não tem nada a ver se eu voto, eu não sou afiliado desse partido político. O que ele pode fazer em relação a mim? Ele não tem controle, né? Senão o partido político ia ter que controlar 230 milhões de pessoas, que é praticamente a nossa população hoje. Mas para os filiados, para os candidatos, isso é importante, né? Isso é importante de ser abordado. Então, dentro de uma campanha política, até para resguardar uma democracia, né, uma boa prática, aqueles candidatos eles devem estar de acordo com notícias verídicas. Então pegar um blog, fundo de quintal, assim, não querendo fazer juízo de valor, mas já fazendo, que colocou uma notícia duvidosa, que você não tem acesso à fonte, você ir para o seu discurso em cima de um palanque ou na televisão e disseminar aquela notícia só porque ela te interessa, agrada. Só porque ela te agrada, porque você está isso é um atentado contra a democracia. A gente tem visto muito isso aí. Tem que ser combatido. Isso a gente vê muito acontecendo, crescendo isso, né? As pessoas recebem uma notícia e não param para checar. Aí, como é notícia que vem de encontro ao que ela acredita, né, que é a verdade, aí isso aí vai disseminando uma velocidade fantástica, né? Existe até alguns projetos de lei falando sobre fake news. É muito difícil você regular fake news, porque as agências que analisam as fake news, elas têm uma série de gradações, né? Tem aquele notícia falsa, mas tem aquele não é bem assim, porque tem um fundo de verdade, foi veiculado de forma duvidosa. Então você regular isso é muito difícil. É uma missão do Poder Legislativo aí que eu não vou me envolver. Mas agora, o último ponto que eu vou trazer para você, e para mim é o mais importante, é a questão dos portais de transparência. Né? Como funciona? Hoje o Poder Público tem um portal de transparência. Você entra lá no site do Governo do Espírito Santo, você clica lá na aba Transparência, você vai ter acesso a informações de extrema relevância. Né? Só que hoje as pessoas acham que transparência é só saber o salário do servidor. A pessoa só entra lá e fala, quero saber quanto que o fulano está recebendo. Entra lá para saber o salário daquele... Mas transparência não é isso. Transparência é você acessar a informação de maneira ampla. E hoje os partidos políticos são extremamente não transparentes, né? Falta muita transparência aos partidos políticos. Só para te dar um exemplo, tem uma ONG chamada Transparência Política, que ela fez um estudo agora em 2018, no contexto das eleições, que analisou, deu notas de 0 a 10 para todos os 35 partidos políticos que nós temos hoje. 33 dos 35 tirou nota abaixo de 1. Só o PT, o Partido dos Trabalhadores, tirou um ponto alguma coisa, o Partido Novo tirou 2,5, tiraram nota 5 de 5. Então, assim, o partido mais transparente tirou 2,5 de 10. Você vê o quão grave é essa questão de transparência. Péssimo. Então, o que eu proponho? Eu proponho a criação de um portal de transparência dentro dos sites dos partidos políticos. E lá eles vão prestar conta de tudo, né? Uma linguagem simples para o cidadão entender. Exatamente. Né? Com um número simples, né? Não é aquela planilha de Excel gigantesca que ninguém vai entender. Porque é um problema onde a grande maioria dos portais de transparência, principalmente na área pública, é justamente isso, né? Porque gera um monte de aba, o indivíduo não sabe nem mais nem o que está procurando ali dentro. Né? E assim, muito simples, assim, eu até simulei esse portal de transparência, é você colocar lá uma aba, custo de operação,
Quanto que o partido político custa para operar? A custo de estabelecimento. O que é custo de estabelecimento? Quanto que ele paga de aluguel para sediar o partido político? Quanto que ele paga de conta, de luz, de telefone, enfim, né? As fundações de partido político é uma coisa extremamente não transparente, né? As fundações é um unicórnio. Você sabe que, sabe, você não tem controle nenhum sobre as fundações dos partidos políticos. Você já não sabe mais qual é o papel delas. Eu vejo o único papel hoje das fundações é abrigar político que perdeu a eleição. Sim. Que não tem mais carga eletiva. Não tem carga eletiva, ele vira ali... Vai lá virar um dirigente da fundação. Exatamente isso. Eu não vejo outro sentido. Infelizmente não é esse, né? Na verdade, o sentido original. Para a formação política. Politicamente de acordo com aquela ideologia daquele partido, né? É mais ou menos promover cursos, eventos. E não somente para os filiados, mas para quem tiver interesse. Para a sociedade como um todo. Exatamente. E o portal de transparência, na minha proposta, ela se adequa também para os políticos que foram eleitos. Sim. Vou pegar o exemplo de um deputado estadual. Ele cria um site dele, obrigatório, criar um site dele. O site do deputado Elcio Cardoso Miguel. Eu crio lá. E aí tem um portal da transparência do meu gabinete. Não é do partido político, é do meu gabinete. Porque o cidadão vai lá no portal de transparência do partido político, ele vai ver as contas do partido. A conta do deputado não vai estar ali, né? E aí você cria o seu site e coloca lá tudo também. Custo com gabinete, né? O que os seus assessores estão fazendo? A gente teve um problema muito recente de assessores externos na Assembleia Legislativa que eles existem, alguns trabalham, não vou falar que não são... Pelo contrário, imagino que a maioria faça um bom trabalho, exerça um bom trabalho, mas a gente sabe que tem muito assessor externo que... E a falta de transparência auxilia a esconder, de repente, alguma coisa. Por exemplo, teve um caso, isso foi noticiado, não estou aqui contando nada muito escondido, isso foi amplamente noticiado. Teve um caso de um assessor externo que ele resumiu as atividades do primeiro semestre desse ano, de 2019, em 5 linhas. Você vai trabalhar todo dia em tese, não diretamente no gabinete, mas você trabalha em casa ou externamente. E você resume 6 meses de trabalho em 5 linhas, e aí quem controla isso? A sociedade tem que saber controlar isso. Tem que saber. Então, assim, que seja um diário. Hoje o assessor fulano de tal, ele fez isso, assim, básico, gastou isso. Prestação de contas para a sociedade. Por quê? Porque isso ajuda a tornar o ambiente político um pouco mais ético. E isso gera ético e mais confiável, né? Mais ético, isso gera voto também. Como eu falei dos canais de denúncia, a transparência, ela gera voto. Eu vou dar um exemplo aqui. Não estou fazendo meu juízo de valor positivo ou negativo. Tá? O deputado estadual Sérgio Majeski, ele foi eleito a primeira vez em 2014. Fez um mandato. Não vou fazer juízo de valor, isso foi bom para mim. Mas ele fazia prestação de contas no Facebook, num grupo chamado Utilidade Capixaba, de centenas de milhares de pessoas, né? Ele ia lá e fazia prestação de contas do gabinete dele, bem simples, né? Era uma folhinha, não lembro se era uma planilha de Excel, ele fez uma artezinha bonitinha e jogou lá, minha prestação de contas, devolvi não sei quanto para os cofres públicos. 4 anos depois, não estou falando que ele foi reeleito por conta disso. As pessoas consideraram que ele fez um bom trabalho. Mas essas boas práticas, pelo menos nessa questão de transparência, geraram ele a eleição de o deputado mais votado em 2018. Ele saiu do deputado menos votado em 2014 para o deputado mais votado em 2018. Assim, lógico, ninguém votou nele só por conta disso. Mas a atuação dele, lógico que a atuação dele como um todo, incluindo essas, vamos dizer assim, esses pequenos gestos, né, que se tornam grandes ao olho de quem acompanha, né, a vida do político, isso aí, com certeza teve uma repercussão. Com certeza. Então, assim, a forma dele atuar, né, a forma como ele atuar e a intensidade com que ele atua levou a uma transformação dele sair do último votado na eleição de 2014, com um pouco mais de 2 mil votos, para mais de 48 mil votos em 2018. Foi exatamente o que eu falei. As pessoas consideraram que ele fez um bom trabalho. Isso aí. Você ser um exemplo que a transparência ajuda. Você ser um político ruim
e ser transparente não garante que você vai ser reeleito. Exatamente, né? você tem que ter conteúdo. Na visão da sociedade como um todo, ele foi um bom político, por isso que ele foi reeleito. Mas essas coisas dão notoriedade, né? Ele vai num grupo de centenas de milhares de pessoas que estão ali na internet, fugindo às vezes de noticiário. E ele se faz presente, fazendo uma coisa boa, que ser transparente aí, eu não tenho nem como não fazer um juízo de valor aqui. É uma coisa boa e fundamental, estou defendendo isso. Então, isso gera um efeito positivo. Então, é uma boa prática também, que gera um ambiente, gera uma ética no ambiente político, que vai se transformar em uma boa eleição futura. Sim, isso aí inclusive tem uma sustentabilidade, porque isso tem uma verdade por trás, né? É diferente de um político que não tem boas práticas, joga uma cortina de fumaça para se demonstrar como se fosse um político diferenciado, positivamente dizendo, e aí depois cai tudo por terra. Sim, é verdade. Como a gente já viu cair muita gente. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, não é da sua época, mas tem um ex-deputado, muitos anos depois ele voltou. Na época ele era um presidente do Congresso, ele foi um dos políticos mais badalados do Brasil, que é Ibsen Pinheiro. Ele era conhecido como baluarte, tá? Vamos dizer assim, da honradez, da hombridade. Foi pego fazendo coisa errada. Então assim, joga uma cortina fumaça, mas no final das contas a coisa acaba aparecendo. E essa questão da coisa errada, né? A gente estava conversando exatamente sobre isso. Isso, infelizmente, é inerente à sociedade brasileira, né? Sim. O grande problema, na verdade, do brasileiro médio, é condenar o que o político faz, mas lógico que ele não tem acesso à quantidade de verba que um político tem, mas ele acaba cometendo certos atos ali no cotidiano dele que são problemáticos. Aquele que ele critica, ele imita. Eu gosto muito de estudar história, né? Lógico, o ideal não seria a gente ter que forçar a criação de um programa de integridade, igual foi feito com empresas, com partido político. O ideal é que a educação venha da base e o cidadão brasileiro vá se formando naturalmente e crie um ambiente ético, seja empresarial ou político, de forma natural e sem ser obrigado a nada. Faça parte da essência. Da essência. Só que, infelizmente, a nossa cultura não dá para ser ingênuo acreditar que isso não vai acontecer. Talvez tenha que ser de cima para baixo, seja por meio da obrigatoriedade de um sistema de integridade. E eu gosto muito da história. E eu sempre me perguntei por que o brasileiro é assim. E eu descobri que não é só o brasileiro que é assim. Muitos cidadãos são assim. Mas a gente estava conversando disso antes, né? Isso é herança pré-descobrimento ainda. Se você analisar, eu acho muito interessante a história por conta disso. Ela explica coisas de 500 anos atrás, explicam como que a gente... É muito importante conhecer. Se você analisar, por exemplo, a carta do Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, o Pero Vaz de Caminha é aquele que escreveu a carta do descobrimento do Brasil para o rei de Portugal. Eu achava que ele era um contratado da coroa portuguesa, que a coroa portuguesa mandou ele justamente para ele fazer aquele trabalho. Se você analisar a carta dele, ele fala claramente que ele não é, né? Ele se identifica, escreve a carta cheia de riquezas. A carta tem uma riqueza de detalhes enorme em relação à terra descoberta, né? E no final da carta ele fala, assim, não vou reproduzir aqui de forma idêntica, mas ele fala: Majestade, farei o que eu estou fazendo agora com o maior prazer, posso me tornar o comunicador oficial da coroa portuguesa em solo brasileiro, na época não era Brasil ainda, né? Mas em solo brasileiro, mas peço-lhe um favor, que liberte o meu, aí falou um parente dele que estava preso. E eu continuei fazendo esse trabalho com um grande prazer. Ou seja, ele estava trocando o trabalho dele pela liberdade de um parente dele. Então a troca de favores, ela faz parte desde do nosso descobrimento. Não, mal chegou no Brasil, já está fazendo a troca. E aí quando você pega uma colônia de exploração, como foi o Brasil, eles jogavam vários degradados aqui, que eram os prisioneiros, sem família, né? Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que as famílias foram morar. Sim, tinha essa responsabilidade de um cuidar do outro. Não, aqui chegaram vários degradados, não fazendo também, condenando ou não, mas chegaram sozinhos, sem falar a língua do local dos índios, né? Tendo que se virar. E aí vira esse jogo de troca, né? Eu vou agradar o índio ali, vou agradar o escravo ali depois, vou agradar o outro português, e aí faço o que a gente chamou de jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é oriundo dessa época. Literalmente ele tinha que dar um jeito. Então assim, diante dessa circunstância, você me fala como que resolve? Não vai resolver em 20 anos, em 30 anos, em 50 anos. Não vai resolver, não adianta. Então talvez a mudança venha de cima para baixo. Por isso que eu fiz essa proposta. Tem que ter esse incentivo aí, né? Mesmo que seja um tanto coercitivo pela pressão, pela força da lei, mas tem que haver. Senão não tem um start, o gatilho tem que ser detonado.
senão não consegue mudar esse estado. Por exemplo, como eu falei aqui na primeira parte da nossa entrevista, os sistemas de integridade, os programas de compliance, eles já existiam no ordenamento jurídico brasileiro, eles já eram possíveis antes da lei anticorrupção. Ele só não era incentivado porque a empresa não ganharia nada fazendo isso. Na verdade, poderia até perder, porque gera uma certa burocratização interna ali. Ele só começou a ser influenciado quando a empresa começou, entre aspas, a ser beneficiado. Lucrar ou ser beneficiado. Teve uma contrapartida, né? Teve uma contrapartida. Então, não adianta a gente achar que a boa prática ela vai vir de forma natural. Não, ela só veio no âmbito empresarial quando a empresa passou a ser beneficiada. Ela só vai vir no campo político quando o partido político for beneficiado. Então, essas coisas elas têm que vir de cima para baixo, tem que ter um incentivo lá de cima também. Tem que haver. Porque não vai fazer parte da livre iniciativa do brasileiro. Isso aí, eu falo que eu sou um pouco descrente, mas infelizmente eu não vejo o panorama melhor. É uma utopia. Ver assim, essa mudança por uma conscientização geral maciça da população brasileira. De forma rápida, não. Falam que as novas gerações, até as mais novas do que eu, estão melhorando muito. Mas aí quando vão para o mercado de trabalho, lidam com pessoas mais velhas, entram no campo da política, os velhos jeitinhos começam a fazer parte, começam a entrar na realidade desses novos e aí a gente vai... Mas aí a gente vê, assim, realmente é uma dinâmica social, né? Cada época é uma época, né? É um retrato histórico, a historicidade, ela demonstra que há uma alteração o tempo todo, né? Desse contexto social. No Brasil não é diferente. Mas se você falou, eu penso assim, que às vezes melhora em alguma coisa e piora em 10. Entendeu? Então assim, não se consegue estabilizar dentro do Brasil uma formação, uma reformulação social mais ampla, mais intensa. Até porque não é fácil, né? É algo extremamente complexo. Não é fácil. Hoje você está falando de um país que tem uma deficiência ainda educacional, você está falando de um país que tem uma deficiência ainda da distribuição de renda, que nós temos 1% que concentra 30% praticamente do que é da renda do Brasil. Né? Hoje se fala muito em liberalismo, né? Tirar o Estado do protagonismo, dar o protagonismo para as pessoas, né? Para as empresas, para os empresários. E a história, mais uma vez recorrendo à história conta isso, né? A gente perpassa por momentos cíclicos. Se a gente voltar lá atrás, contexto de Revolução Francesa, Iluminismo, né? Que o Estado ele servia, as ideias iluministas falam que o Estado servia para proteger a propriedade privada, a vida, né? E a liberdade. Isso aí. Né? São as três coisas que o Estado deveria se meter. Não falava em educação, trabalho, moradia, não falava nada disso. E o mundo continuou correndo, né, de forma normal. Chegou a Revolução Industrial, né? Chegou a Revolução Industrial, aí nós tínhamos funcionários das fábricas trabalhando 16 horas, 18 horas, ficando doente, não tinha uma lei protecionista. Aí surgem as ideias marxistas nesse contexto, né, de trabalhador, de revolução do proletariado. Chega o Estado Social com a Revolução Russa em 1917, a Revolução Mexicana também no mesmo ano, né, a Constituição Mexicana, a Constituição alemã, que depois originou o nazismo. E aí a gente perpassou por um protagonismo do Estado, né, pós-Segunda Guerra. Hoje a gente já está voltando para as ideias liberais. Podem ser que elas, hoje, pelo menos as cotações mundiais aí, as ideias liberais voltem a preponderar e daqui a 100 anos, 200 anos, se ainda estivermos aqui, aí a questão do Estado Social vai voltar a fazer mais sentido. Né? Então a gente vive nesse ciclo. Eu não falo que tem um certo e tem um errado, né? Eu acho que o meio termo sempre vai fazer mais sentido, mas as pessoas não conseguem chegar no meio termo. Hoje a gente vê que não chega. Porque assim, eu penso que é muito cômodo, você escolhe 880, é muito simples. Então você parar, né? Porque é uma outra questão também que eu percebo na mudança da sociedade, eu canso de falar isso em diversos vídeos, já falei. Eu penso que o ser humano está abrindo mão de uma das questões mais importantes que justamente nos diferencia das demais espécies, que é o raciocínio analítico. Então as pessoas estão buscando a comodidade de não ter que raciocinar. Então assim, alguém já fala, isso aqui é o melhor, então, bum, vai todo mundo para aquela ponta que está dizendo ali. Não consegue fazer um juízo de valor. Não consegue parar, analisar, né, questionar, ponderar, para chegar a uma conclusão particular. Né, assim, você ouvir, né, e deglutir aquilo ali que você está recebendo como carga de informação.
eu vejo isso muito difícil. E aí talvez passa por toda essa estrutura social que nós temos aí, que precisa ser reconstituída. Sim. Né? Isso só se faz, aí voltando com política pública. Por isso a importância do partido político. Porque você tem que melhorar a educação, você tem que melhorar a saúde, você tem que melhorar a geração de emprego e renda. Você tem que melhorar uma série de fatores que só com a política pública se altera. Parece um clichê falar de educação, mas isso que você falou, a questão do raciocínio analítico. Você pegar um pedaço de papel, um texto, né, ler, interpretar da sua forma, é muito difícil. Sim. É muito difícil. E não é difícil só na educação pública não, tá? Na educação privada, que a gente acha que é tudo as mil maravilhas, não é. Você pega, você dá um texto para uma pessoa que pode ter estudado nas melhores escolas ou faculdades. Ela vai ler, vai de certa forma decorar um texto, vai reproduzir o que está escrito. Agora você pergunta, então faça uma relação disso aqui com isso aqui. O que você compreendeu que faz a correlação? Eu vejo muito isso dentro do direito. Assim, a gente estuda muita história dentro do direito. Né? Pensadores antigos, eu sempre falo, o importante não é saber o que o fulano de tal lá atrás, filósofo, falou. É saber relacioná-lo com o que nós temos hoje. Isso aí. Então, eu compreender o contexto. Exatamente. Surgiu, então eu falo, relacione o pensamento desse fulano aqui com o direito constitucional hoje. Correto. E a dificuldade é grande, tá? É imenso. Infelizmente. Então, assim, é uma educação de base que tem que melhorar, né? Então, isso tudo perpassa por políticas públicas. E quem faz política pública? São os políticos. Os políticos que compõem o partido político. Por isso que a gente está conversando aqui sobre compliance hoje. Não, tudo desemboca justamente nisso aí. Se a gente não trabalhar o campo político, reformular esse campo político, que é o que repercute realmente nas demais políticas, né? Inclusive e principalmente as políticas públicas. Né? Agora, só queria te fazer uma pergunta, desculpa interromper, doutor Elcio. A gente estava falando da integridade, né, dentro dos partidos políticos. A gente está falando da mudança que a gente está discutindo aqui, né, da reformulação que a gente tem que ter da sociedade, discutir melhor essas políticas públicas, a formação dessas políticas públicas são extremamente essenciais. Né, assim, tem muitas ações que precisam ser realizadas. Agora, eu vejo na contramão diversas dessas ações sendo implementadas no campo político. Uma delas, eu vejo pouca efetividade da lei que a gente acabou de dizer, da lei 12.846, lá de 2013. Eu ainda sinto que a lei anticorrupção, ela surgiu, né, com a promessa de ser um grande avanço, mas eu não vejo tanta efetividade nesse combate à corrupção por meio da instalação dessa lei, certo? Eu vou passar aqui alguns pontos, depois você fica à vontade de fazer alguns comentários. Tem uma outra questão também, que é referente à extinção do financiamento privado para campanhas eleitorais, sob o argumento de que isso era, né, e eu não discordo totalmente, de que isso era uma forma de se fazer uma corrupção, uma vez que as empresas, ao fazerem doação, teriam esses políticos como instrumento de retomar, né, o que forneceram 3, 4 vezes mais, né, por meio de atos corruptos. Né. Nós temos também uma questão de que, por conta dessas questões que acabam acontecendo de atos corruptos dentro, por exemplo, da gestão pública, se exagera de sobremaneira as atividades de controle. Então, assim, acaba gerando ainda mais burocracia que só é benéfica para quem já sabe lidar de forma ilícita com a burocracia. Né? Então, assim, até onde a efetividade da lei, né, 12.846 de 2013, ela existe, né? O que de fato contribuiu com a extinção do financiamento privado das campanhas, em termos de melhorar a corrupção no país, correto? E como fazer, por exemplo, manter essa estrutura de controle exacerbado, né, altamente burocrático, ou privilegiar a celeridade das ações e exercer uma força maior, por exemplo, na cobrança do resultado efetivo, né, daquelas ações ali. O que se pode trabalhar dentro dessa visão aí da integridade e do compliance? Tá, vamos lá por pontos. Questão da efetividade da lei de corrupção empresarial. Né? Como eu falei, hoje ainda é muito cedo para a gente colher de fato esses frutos. Né? O que a gente vê é a adoção de programas de integridade por várias grandes empresas brasileiras, como eu dei o caso da Petrobras aqui,
Isso tem gerado uma retomada na boa imagem da Petrobras, no caso, fora do país. Isso tem facilitado os negócios, né? Isso tem ampliado a captação de recursos externos. Isso tem facilitado muito, né? Essa melhoria na imagem já facilitou muito a operação dentro da Petrobras. Agora, o combate à corrupção, a punição a essas empresas, de fato a gente ainda está engatinhando. Por quê? Porque a gente tem um outro grande problema, que entra no meu campo de atuação, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é muito lento, né? E eu falo, é lento, eu falo como advogado criminalista. Se eu descer ali agora, sair desse prédio aqui e descer, na esquina a polícia prende em flagrante alguém que esteja traficando drogas. Não tem prova nenhuma. Assim, a prova é a palavra dos policiais que viram, né? Vão levar ele para a delegacia, ele vai ser encaminhado para o presídio ou vai ser liberado. E o processo vai começar a tramitar, vai ter uma audiência só para ouvir os 2 policiais que fizeram a prisão, ouvir o réu, né? Vai para a sentença, aí a defesa recorre, vai para segunda instância, a defesa recorre, ou o Ministério Público recorre, vai para a terceira instância, vai para a quarta instância. Processo extremamente simples, que no final, depois de um trâmite de muitos anos, vai ter, sei lá, 100 páginas, 200 páginas. Esse processo demora mais de 5 anos em média. Sim. Então, assim, um processo simples demora mais de 5 anos. Você imagina um processo extremamente complexo, com uma série de planilhas, uma série de testemunhas, uma série de documentos, gravações, né? Demora muito tempo. Então, pode ser que uma empresa que está sendo investigada lá desde 2013 até hoje não tenha sofrido uma sanção porque o processo não tramitou. Ainda continua. Então, eu acho que não dá para a gente se precipitar e ser muito imediatista. Não que a gente esteja sendo, porque 6 anos depois não é ser mais imediatista. Só que o processo muitas vezes ainda não acabou, né? Então, isso... Então, mas aí a lei não faltou, por exemplo, talvez, em prever essa situação no judiciário, de alguma forma que tivesse mais agilidade, uma prioridade em cima de outras questões, ou como já se criou, eu sou contra isso, tá? Mas assim, eu estou aqui divagando, mas de criar uma área especializada dentro do próprio judiciário, eu sou contra, porque senão daqui a pouco vamos seccionar o judiciário em 300 milhões de áreas especiais, né? Mas eu sinto que faltou alguma coisa para que o instrumento, e eu vejo isso acontecer com diversas leis que são colocadas no país, para que ela tivesse mais potência, mais força e fosse mais efetiva. Isso assim, extremamente compreensível, porque quando o judiciário quer, ele julga, né? Vou trazer um caso de grande repercussão, o ex-presidente Lula. A denúncia contra ele foi instaurada, foi apresentada, né? As audiências inúmeras ocorreram. Saiu sentença, o recurso foi julgado em 3 meses depois, ele foi preso no mesmo dia, aí saiu decisão do STF recentemente falando que o início do cumprimento de pena não se dá mais após condenação em segunda instância, no dia seguinte ele já sai da prisão. Quando o judiciário quer, ele é muito rápido. Muito ágil. Muito rápido. Só que o problema é querer, né? Muitas vezes não quer, ou muitas vezes tem uma carga de trabalho muito grande. Eu no meu cotidiano vou muito a fórum, às vezes vou num cartório de uma vara criminal, uma vara civil, uma vara trabalhista, e eu vejo lá os processos empilhados, no trabalhista não que é eletrônico, mas aqui no estado civil e criminal, processos empilhados, que você volta lá semanas depois eles estão do mesmo jeito, os mesmos não tem alteração nenhuma. Então assim, existe uma carga muito grande, a estrutura do judiciário é ruim também, né? E aí quando você pega, e aí eu fazendo meu juízo de valor, quando você pega um judiciário que o expediente é de meio-dia às 18, tendo essa carga toda, o expediente é reduzido, então as coisas vão dar muito Tem que fazer uma carga ampliada, não reduzida. Então, aí eu te falo. São problemas estruturais brasileiros que a gente não tem como resolver um para resolver o outro. A estrutura como um todo tem que ser resolvida. Então, agora você não considera, por exemplo, que essas questões todas não acabam estimulando esse desânimo da população, esse descrédito da população? Porque, por exemplo, eu não consigo compreender nem aceitar que um processo venha prescrever dentro do judiciário. Não, sem dúvida. Isso é uma coisa de doido. Se eu for falar isso aí para um cara que está internado em algum hospital de saúde mental, ele vai me chamar de doido. Sim. Entendeu? Porque se eu falar, não acredito. Como que pode prescrever um processo dentro do judiciário? Eu penso que isso não poderia nem haver hipótese
legal para uma situação dessa. Né? Porque se deu entrada no judiciário, primeiro que não era para ele ficar lá ad eterno. E segundo, se está lá, não significa que ele está sem nenhuma ação, né? Apesar de estar. A gente falou dos partidos políticos, mas o Poder Judiciário está logo acima do partido político em descrença popular. Justamente por esses motivos, por ser muito lento, né? Por estar inchado. E uma questão importante, a gente está falando de prescrição, é a forma como a prescrição é tratada pela nossa sociedade. Você pega hoje o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele apresenta um pacote anticrime e nesse pacote ele prevê o aumento do prazo prescricional para alguns crimes. Né? Você vai num julgamento de prisão em segunda instância, alguns ministros do STF falam, não sei quantos processos prescrevem aqui nessa corte por ano. A gente quer justamente eliminar isso. Só que olha como que é o tratamento que eles dão para a prescrição. Aumenta o prazo. Em vez de aumentar a eficiência O que isso quer dizer? Olha, sociedade, eu não sou capaz de julgar esse processo num prazo de 6 anos. Vamos aumentar para 10? Em vez de melhorar a minha eficiência... Em vez de melhorar a eficiência, ele aumenta o prazo prescricional. Isso não vai resolver. Isso só vai gerar mais descrédito. Não tem sentido. Então, assim, se o judiciário corre, esse processo aqui vai prescrever, ele não pode prescrever, não. Vamos julgar ele aqui. Se ampliar esse prazo, ele vai ficar ali até chegar pertinho e eles terem essa ação. E querendo ou não, mais tarde. acaba os políticos utilizando de todas essas brechas dentro da legislação. Não, porque eles são extremamente conhecedores. Se eles não são, eles têm assessores que são. E sabem jogar com todos esses prazos que tem, essas infinidade de possibilidades de recurso, né, que existe dentro do judiciário. Isso aí fica difícil também combater. Eu penso, fica difícil implementar a compliance dentro do campo político por conta dessas situações. Sim. Muita gente fala que é utopia, sabe, Alexandre? Mas assim como era utopia no âmbito empresarial, e hoje existe, pode ser que no campo político também possa vir a existir. Mas para existir, como eu falei, é pegar um projeto de lei que prevê responsabilidade objetiva do partido político, falar o partido político vai perder verba do fundo partidário, isso é uma previsão, inclusive do projeto de lei, vai perder verba do fundo partidário se algum filiado cometer um ato contra a administração pública. E aí o partido político vai ser obrigado a criar um programa de integridade para tentar fiscalizar isso. E caso aconteça, ele tem uma pena reduzida. Tem que acontecer isso, porque se ficar lá, vamos esperar a iniciativa ética do partido político, vamos esperar a iniciativa ética dos empresários. Isso não vai existir, porque a gente não vive num país ético, a gente vive num país extremamente desconfiado um com o outro. E quando eu tenho esse discurso, muita gente fala, você está falando que todos os políticos são corruptos, que todos os empresários são maldosos. Não, eu falo que grande parte da sociedade brasileira é. Do mesmo jeito que tem empresário que coloca água na gasolina e põe no posto para vender, tem funcionário que quer ser mandado embora, faz corpo mole, mas não pede demissão, até ser mandado embora para ter direito trabalhista. O problema não está na posição em que você ocupa, se você é eleitor ou candidato, se você é empregado ou empregador. O problema está no brasileiro como um todo. Não, entendi. Né? Então, na sua própria formação cultural, vamos dizer assim, né? Doutor, só para a gente encerrar a nossa entrevista, também diante dessa questão que a gente está colocando aqui, eu não enxergo como utopia, não. Só enxergo que é muito difícil. Ou seja, vai se ter um trabalho, eu acredito que possa ser implementado sim, e deve, inclusive, é uma questão... Mas por meio de lei, né? É uma questão, exatamente, tem que ter uma obrigatoriedade aí para dar um funcionamento, né, dessa ação, mas eu acredito que é possível, sim, mas com muito esforço, com muito trabalho e, enfim, como quase tudo na vida que a gente quer mudar, tem que ser assim, né? Agora eu vejo que algumas questões vão, assim, na contramão do que a gente está discutindo aqui, né? Como, por exemplo, ampliar o fundo eleitoral num momento extremamente crítico do país, correto? E uma outra questão também foi aquela alteração maldita, diga-se por sinal, de que agora os partidos políticos podem construir sede com fundo partidário, pode pagar advogado para defender de possíveis ilícitos praticados pelos políticos, né? E pode comprar até avião, navio, ou pode comprar o Brasil, se quiser, com dinheiro público. Isso eu vejo que agora está na contramão, até porque, justamente, não existe
né, uma transparência desses gastos. Né? Aí, quer dizer, eu vou lá, contrato a minha empresa, eu sou dirigente do partido, contrato a minha empresa para construir a minha sede, né, que vai ser mobiliada com a empresa, superfaturada, que vai ser mobiliada com a empresa da minha esposa, né, que vai ser entregue seus móveis pela transportadora do meu filho. Né? Então, assim, é uma coisa que não tem sentido. Está totalmente na contramão. Hoje a busca pela informação é muito maior do que alguns anos atrás. Hoje, com a tecnologia, com acesso à informação por meio de televisão, internet principalmente, você sabe qual o voto de todo político lá de Brasília. Né? Então você olha essa votação do aumento do fundo eleitoral, do fundo partidário. Você sabe quem votou positivamente ou negativamente. Sim. E aí faz parte da sociedade chegar na próxima eleição e falar, ó, isso aqui não vai ganhar de novo não. Tá em vias aí de ser votado, né? Sim, exatamente. Você vai olhar... Acompanhar. Então assim, tem que acompanhar. Querendo, a nossa sociedade tem um dever também de acompanhar, como tem feito. A gente falou na última eleição, muitos foram renovados, enfim. Não foi a renovação ideal ainda, muitos velhíssimos políticos estão lá ainda, mas assim, aos pouquinhos aos pouquinhos aí não adianta a gente ser imediatista. Mas é um papel que a população tem que ter, a sociedade tem que ter, né? Em relação a isso, realmente a gente está indo na contramão. Por isso que é tão necessário a gente implementar essa questão das boas práticas, ainda que seja por força da lei, que não seja iniciativa do partido político. Porque por força da lei, se fica obrigatória a criação de um portal da transparência do partido político e a sociedade vai entrar lá, e o Estado tem que controlar isso, né? Isso aí tem que ser, a prestação de contas tem que ser feita como já é feita. A gente só não consegue acessar essa prestação de contas, mas a prestação de contas para fundo eleitoral, fundo partidário, ela já é feita, né? Isso a lei já prevê, inclusive é requisito para você concorrer à eleição, você entregar as contas, né? Correto. Então, fazer essa informação chegar ao eleitor, chegar ao cidadão, para que o cidadão faça esse papel também, porque a sociedade tem esse papel de demitir um político. Né? Exatamente. Então assim, eu vou me arriscar aqui a contratar a minha empresa para construir a minha sede, tem alguma coisa ilícita nisso? Sim. Ou é só imoral? O programa de compliance do meu partido não vê isso como imoral, então eu vou fazer, não tem nada de errado. Beleza, mas tem um eleitor lá que vai olhar, vai achar imoral e não vai votar em você na próxima. Então a gente tem que partir desse pressuposto que vai vir para melhorar também. Tem que ter mais transparência, tem que ter o controle popular e as pessoas entenderem que, até comentei isso com o Mazinho dos Anjos, o vereador Mazinho dos Anjos, que a responsabilidade do eleitor não termina quando ele deposita o voto. Não. Pelo contrário. Se perpetua. Pelo contrário, ali que se intensifica mais, porque a partir dali que ele elegeu alguém, ele tem que estar acompanhando para poder justamente verificar se as atitudes desse político que ele elegeu estão de acordo com o que seriam as boas práticas, né? Para ter o melhor resultado e aí sim a gente ter as políticas públicas, a gente tanto deseja que sejam mais efetivas, mais eficientes. Né? E aí, esse ensinamento de análise, de acompanhamento do político, isso aí tem que vir da base também. Né? Não adianta você querer incutir uma pessoa que é um analfabeto funcional, que mal sabe escrever seu nome, que ele tem que acompanhar o político. Mas se lá da base, aí com uma educação de qualidade, né, com uma melhoria em outras políticas públicas, a gente vai incentivando esse acompanhamento, como a gente vem incentivando, né? Hoje a sociedade está acompanhando muito mais. Se a gente dá esses mecanismos, se a gente facilita esses mecanismos, porque eu falo, hoje eu sou advogado, entendo um pouco de lei, se eu for parar para ver se a prestação de contas de um partido político está em acordo com a lei de eleições, eu vou ter certa dificuldade, porque é uma linguagem extremamente técnica, são números intermináveis, né? Agora você imagina alguém que não é da área, não é do ramo, que vai lá, cheguei do meu trabalho, estou cansado, vou analisar as contas do partido político. Tem que ser fácil, a linguagem tem que ser fácil. Tem que ser então, bem claro. Tem que ser assim, tudo muito bem delimitado. Isso aí eu acho que com o tempo a gente vai resolvendo. Hoje existem, para você ter ideia, existem democracias, lógico, democracias menores, países muito menores, que existem votações por Facebook, né? Entra a página lá do Congresso Nacional desses países aí, eu acho que da Europa Nórdica, né? Que são sociedades que são um pouco mais avançadas que a nossa. Eles abrem ali uma
consulta pública, né? Por Facebook ali você vai e vota, passa, não passa. Todo mundo participa, né? Hoje o Brasil já tem, né? O Senado abre consultas públicas, o cidadão pode enviar propostas legislativas, né? A gente está começando a usar isso. Eu acho que no Brasil, que é um país muito grande, é difícil. Exato. Mas não, é uma questão de costume também. Aos pouquinhos a gente vai se adequando. Vai estar trabalhando. Isso aí eu tenho fé, isso aí eu sou otimista. Não, nós estamos juntos, eu tenho fé também. A gente só vai ter muita dificuldade. Sim. Mas tem que acreditar. Força, foco e fé. Isso aí são 3 coisas que não pode faltar, além da perseverança, persistência e paciência. Isso é verdade. Doutor Elcio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Foi excelente a nossa conversa, muito esclarecedora. Espero que o pessoal de casa goste. Foi uma aula de compliance, né? De compliance do partido político. Acho que ficou bem claro todas as dificuldades, mas também as possibilidades, né? E os benefícios que se pode alcançar, né? Com a implementação de compliance. A gente está caminhando, existem projetos já em trâmite, né? Hoje a gente vê uma tendência dos políticos também a serem mais transparentes, alguns. Então, assim, eu acho que a gente vai chegar lá. Queria mais uma vez parabenizá-lo pela iniciativa. Obrigado. Tá muito bom, muito interessante. Faço questão de divulgar seu canal agora. Obrigado. E eu tenho certeza que esse canal vai prosperar bastante. Tenho certeza. Estão trabalhando para isso, principalmente em nome do interesse público. A gente aqui está fazendo um serviço gratuito, voluntário, né? Com o único propósito que as pessoas entendam mais, né, da importância do seu papel dentro da sociedade, entendam mais da importância de se fazer política. Não é à toa que o nome do canal é Politicar. A gente tem que discutir sobre política, nós temos que fazer política. Verbalizar. Então você aí que está nos ouvindo, eu queria agradecer muito a participação. Esse episódio está sendo divulgado, publicado no nosso canal no YouTube no dia 23 de dezembro. Então aproveitar e desejar um Feliz Natal para todos vocês, com muita consciência política e que todos tenham um excelente final de ano. Doutor, Feliz Natal também. Para você também. Tudo de bom. Um ótimo fim de ano. Muito obrigado pela participação, foi excepcional e vamos então aguardar o próximo episódio. Conto com vocês até lá. Muito obrigado, até mais, gente.